Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora é noite de 10 de agosto, sábado de 2024. Amanhã, daqui a algumas horas, será Dia dos Pais. Eu fico impressionadíssimo com a ligação que pais e filhos têm, mães e filhos, mães e filhas, mas pais e filhos, porque é o caso da minha família, somos eu e meu irmão e meu pai, além da minha mãe, mas enfim. Então, o presente de aniversário, presente de Dia dos Pais do meu irmão para o meu pai vai ser a tradução de uma palestra motivacional. O meu irmão escutou algo que o impressionou e imediatamente ele quis transmitir para o meu pai. Isso acontece tanto comigo também, e eu ver o meu irmão com esse sentido tão próximo do meu, me faz acreditar que mais e mais pessoas são assim. De você escutar uma mensagem e você fala, nossa, cara, eu preciso mostrar isso nesse exato momento pro meu pai, ou pro meu irmão, ou pra minha mãe. Então, uma coisa, os vínculos que se formam entre as pessoas são coisas impressionantes. Teve essa tragédia em Vinhedo, né, que 62 pessoas morreram de uma hora para outra, uma coisa tão grave, tão terrível, tão... E eu acho que me estendendo nessa tragédia, sobre essa tragédia, a situação mundial está ficando grave, porque é uma coisa que as pessoas tinham que falar mais para evitarem esse conflito no Oriente Médio, na Ucrânia, tinham que ter mais vozes para interromper esse caos, porque uma guerra é uma coisa muito ruim. Uma guerra é capaz de tirar a doçura de uma época. Nos filmes da década de 1930 e 1920, tanto americanos quanto soviéticos, mostravam uma felicidade que as pessoas tinham que depois da Segunda Guerra Mundial não tinham mais. E a evolução tecnológica fazendo a gente crer que as coisas estão indo bem, e não é isso tudo. É maravilhoso, estou aqui gravando um vídeo com uma câmera que comprada a preço democrático, não é um equipamento carésimo, como era na década de 80, como, por exemplo. Mas a tecnologia não faz tudo. Uma guerra derruba o sabor, a doçura de uma época. De repente eu estou me sentindo não só passível de estar ultrapassado, como de matarem o doce da minha época. O que vai ser da minha velhice se esse saborzinho gostoso que tem no começo do século XXI acabar? Esse gosto de cana da minha adolescência, da década de 90, de repente acaba, porque veio um conflito mundial arrebatador. Para não falar para não dar nome aos bois, para não falar de lados, tem um país que tem 130 mil mísseis apontados para outro país. Onde é que isso vai levar a situação? É claro que não é uma questão bélica pura e simples. Tem países, um grupo de países apoia um lado, outro grupo apoia outro. As situações são mais complexas. Mas se a situação foge do controle, como dizem que é uma guerra, ninguém sabe como acaba, além da mortandade, politicamente a coisa pode se tornar um desastre. A gente pode entrar em tempos extremamente secos, onde a humanidade se veja com uma tarefa ambiental urgente e a gente enfrente os problemas apenas por obrigação e não por desejo. A gente tem que tornar o mundo mais verde por desejo também, não só por obrigação com as gerações futuras, mas por desejo de fazer a nossa geração uma geração melhor.
E me surpreende porque a gente vive uma época em que nós temos assunto para formar maioria, assuntos sérios, como a questão da inflação. E a gente está abrindo mão de formar maiorias por assuntos objetivos para resolver de maneiras subjetivas. Isso tudo me preocupa. Eu acho que o custo de vida está alto e as pessoas não estão falando disso, estão falando de outras coisas. Será que eu ainda sou visível assim? Será que ainda está para me escutar assim? Essa é uma proposta de trabalho que eu adoro. Eu faria mais e mais e mais se fosse possível. Se houvesse estrutura e talento. Estrutura e talento, porque é muito difícil fazer essas esculturas, fazer as matrizes em argila. Isso aqui é uma réplica em resina poliéster. Fazer a matriz em argila, da onde vai sair o molde de silicone, para depois encher o molde de resina, não é que é difícil, são habilidades que elas aparecem e desaparecem. Às vezes eu tenho habilidade de fazer escultura, às vezes não. Já faz uns 2 anos que eu estou sem habilidade de fazer escultura. Quando abrir a janela da habilidade manual, novamente eu vou fazer vários trabalhos desse tipo. Eu não controlo as minhas habilidades, muitas vezes. Eu vou jogando com o que eu tenho à disposição. E isso é um pouco intrigante. Eu tenho observado também nas galerias internacionais muita arte de boa qualidade em Miami. É uma pena não poder mostrar aqui por direitos autorais, eu não tenho direito das imagens. Eu gostaria de mostrar, mas são artistas muito, muito bons que estão voando solto, já romperam com a história da arte, já estão fazendo o que querem, do jeito que gostam, felizes, alegres, mas uma alegria interior, não é aquela alegria carnavalesca e efusiva, mas tem muita espontaneidade também. E é o mundo da riqueza, né? A riqueza produz coisas positivas e negativas, mas as coisas positivas são muito positivas mesmo. E a gente vive aqui uma luta para tornar o material artístico mais disponível, mas não é só isso. A partir de certo momento é também o espaço. Eu tive que enrolar os meus quadros para poder armazená-los melhor. O Van Gogh enrolava os quadros dele, tão logo eles secavam um pouquinho, ele já enrolava. Eu estou lendo isso nas cartas dele. Então não é uma prática tão ruim assim. Mas tem uma questão estrutural. Eu fui para Belo Horizonte e percebi o quanto lá eles têm mais espaço. Mas por sua vez não tem o mesmo dinheiro que São Paulo tem. Então os artistas de lá têm espaço, mas não têm capital. É tudo muito difícil. Eu acho que o problema de São Paulo é que tem muito dinheiro. Em Belo Horizonte, o preço do pão de queijo é R$1. Aqui é 8. O excesso de dinheiro faz a gente aumentar o preço de tudo para todos o tempo todo. Então ninguém percebe, mas e isso é um problema do capitalismo. O excesso de capital é um problema do capitalismo. As pessoas não poupam, gastam tudo e ficam sem dinheiro, endividadas. Mas sou eu de novo falando de assuntos que eu não entendo. Mas eu falo por lógica, né? não por profundo conhecimento. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Mais um Diário Nando. Espero que traga alguma satisfação para quem esteja vendo. Obrigado, abraços.